Hey Isaacers! Meu nome é Tokio e eu sou membro da equipe de TM da ESEC USP. Esse vai ser o primeiro vídeo que a gente vai tomar contato com a área de TM. Ele vai falar sobre o MCAT, que são os mínimos de qualidade da experiência de time. Antes da gente entrar nesse tema, vamos olhar um pensamento de um filósofo italiano. Ele disse o seguinte: as coisas por si sós não são interessantes, mas tornam-se interessantes apenas se nos interessamos por elas. Esse pensamento é um pensamento que, evidentemente, ele transcende a ESEC e ele vai permear toda a nossa apresentação. A gente já vai começar com ele e eu vou voltar com ele no final. Ele foi feito pelo Secato, como disse, foi um filósofo, ele era italiano. Vamos lá então. Mínimos de qualidade da experiência de time. Por que a gente vai querer trabalhar com isso? Qual a importância disso? Bom, que nem a gente acabou de ver, a gente vai trabalhar com isso porque a gente quer qualidade. Não faz sentido a gente for trabalhar com uma coisa se a gente não quer ela. Então a gente quer promover processos cada vez melhores na exec de forma que a gente desenvolva cada vez mais as competências humanas em todos os membros. Bom, então quais são esses mínimos de qualidade que a exec USP identifica? Nós temos o time, depois o planejamento, a job description, o training ou treinamento, o coach and tracking, a evaluation ou avaliação e a reflection, que é a reflexão pessoal, certo? Bom, vamos começar então com o time. O que vocês acham que um time perfeito deve ter? O que vocês acham que são as características que formam um time engajado? Pode falar várias, como essas que estão aqui, talentos complementares, propósito comum. Tem uma ideia que é a seguinte: antes do time, a gente tem primeiro a formação de um grupo. Um grupo seria um conjunto de pessoas apenas. Depois, nós temos a formação da equipe. A equipe é um grupo cujos integrantes têm um propósito em comum. E aí, por fim, a gente tem o time. O time seria uma equipe que, além de tudo, todos os membros eles estão engajados entre si, eles estão comprometidos com os resultados, mas eles têm uma participação ativa um em relação ao outro. Então, tem uma interação muito grande, tem um sentimento de união para conseguir chegar a algum lugar. Então, vários desses fatores que estão escritos aqui vão de acordo com essa ideia. E é isso que a gente acredita que formaria um time. E claro, para ter esse engajamento entre as pessoas, não tem como ser feito se elas não se conhecerem, se elas não souberem como que é o ponto de vista dos outros membros, o que os outros membros querem, o que é importante para eles. Por isso que a sessão de Getting to Know Each Other acaba sendo muito importante. Ela não precisa ser feita só no Team Days, que vocês vão ter com a área de vocês. Pode ser saindo com o pessoal, ou mesmo no começo das reuniões, quando vocês fazem os updates. O importante é vocês terem um envolvimento com os outros membros também, para vocês formarem um time forte. Bom, e agora que as pessoas estão unidas, elas, como eu disse, vão trabalhar com um propósito em comum. A gente tem os conceitos de missão, visão e valores. Os valores são aquilo que nos é importante, aqueles conceitos que a gente acha que são corretos e que a gente tem, nos quais a gente tem muita fé e pelos quais a gente age. A visão é a maneira como a gente quer que o futuro seja, ou a maneira como a gente gostaria que o futuro fosse, a maneira como a gente acha que o mundo estaria melhor. E a missão é o que nós vamos fazer, quais são os nossos objetivos para conseguir atingir essa visão ou para promover essa visão. E a nossa missão, claro, todas as ações que forem feitas para atingir ela, tem que ser baseada nos nossos valores. Senão, não tem, as nossas ações não têm sustentação, elas não têm consistência. No time, então a gente viu que tem
vários fatores, várias peças que acabam formando o time. Tem que ter comunicação entre as pessoas do grupo. O time tem metas, tem objetivos, que é colocado na missão, que é também visto na visão. Vários treinamentos são feitos. E ali na ponta vocês podem ver que tem o líder. É muito importante ressaltar que não são os membros que servem o líder. O líder serve os membros. Ele vai tentar coordenar os membros, ajudar os membros da maneira que ele puder, da melhor maneira que ele puder, dando o seu melhor para coordenar a equipe inteira. Então, não são os membros que servem o líder, é o líder que serve os membros, ok? Bom, a gente falou de time, vamos para o próximo elemento dos mínimos de qualidade, que é o plano, o planejamento. Bom, planejamento, segundo a definição de Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, não é tentativa de prever o que vai acontecer. Não, é uma ferramenta. Você vai raciocinar, tentar ver qual que seria a melhor maneira de você fazer as coisas e cuidado para esse pensamento não ficar só na cabeça. Você tem que trazer concretude, você tem que trabalhar em cima dele. Como eu disse, o planejamento não é um fim, ele é uma ferramenta para você conseguir fazer alguma coisa com ela depois. Mas para que eu vou planejar? Antes da gente sair planejando, vamos ver a importância de planejar. Por causa do seguinte, tem um conceito na economia que vai ser aplicado aqui, que é o conceito de trade-off. Então, às vezes, a gente quer conseguir várias coisas, só que os nossos recursos são limitados. Por recursos, você pode entender por tempo, recurso financeiro, quantidade de pessoas, enfim. Você tem recursos limitados. Então, o planejamento ele entra para você conseguir alocar cada recurso na quantidade e no lugar adequado, para você conseguir usar a mínima quantidade de recursos para atingir o seu objetivo. Por isso que planejar acaba sendo importante. E aí vem a frase: For every minute spent in organizing, an hour is earned. Ou seja, vamos pensar antes de botar os recursos, porque aí a gente consegue maximizar a utilidade, consegue maximizar a capacidade de realização deles. E o planejamento, a gente tem um esquema que a gente segue, que ele é baseado em 7 passos. Aqui está 8, mas são 7 passos. O primeiro dele sempre começa por aquela ideia do filósofo. É sempre pelo porquê, o que nos interessa. Então, onde é que a gente quer chegar? Qual que é a nossa visão? Então, a gente vê onde que a gente quer chegar. Feito isso, o segundo passo é ver assim, de que maneira a gente vai conseguir identificar se a gente chegou ou não. De que maneira a gente consegue se dar por satisfeito ou não depois de todo o trabalho que nós fizemos. Então a gente tem que criar uma maneira de medir o quanto que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. O terceiro passo, depois que a gente identificou onde a gente quer e como que a gente vai medir se a gente chegou ou não, é ver como é que nós estamos agora. Então ver que recursos que a gente tem, ver as pessoas que estão dentro do grupo, ver o nível técnico de cada uma, ver as competências que cada uma tem, é analisar a situação em que nós estamos. O quarto passo é relacionado ao tempo. Então é para ver o quanto tempo você vai levar para conseguir atingir o seu objetivo, quanto tempo vocês esperam gastar para atingir cada uma dos objetivos intermediários, a gente pode chamar de metas, tá relacionado com o cronograma. O quinto ponto do planejamento perfeito são os recursos. Então, no caso do líder, ele decidir quem que vai ficar responsável pelo quê, por exemplo, como que ele vai alocar o tempo, como ele vai alocar determinada pessoa, o recurso financeiro, o membro, ver o que ele pode fazer para conseguir atingir os seus objetivos. É uma parte mais de planejamento, ver o que cada um pode fazer. Depois do sexto elemento é a busca por ferramentas, ou seja, quais ferramentas que a gente tem que vão conseguir fazer os nossos recursos ficarem
ainda mais otimizados, certo? Então pode ser, vamos fazer treinamento com os membros, porque aí se eles tiverem um treinamento com uma determinada ferramenta, para um determinado assunto, eles vão conseguir fazer o trabalho deles melhor, ok? Então, no caso, o membro que seria um recurso, no caso um recurso humano, ele estaria sendo otimizado por esse treinamento. E claro, por fim, é o AJA, tá? Bem, pode parecer um pouco duro ou um pouco grosso, mas plano no papel e nada é a mesma coisa. Porque que nem disse Peter Drucker e muitas outras pessoas relacionadas à administração, o planejamento é uma ferramenta, ele não é um fim. O importante disso tudo é que a importância do planejamento é trazer concretude para os nossos objetivos de forma a gastar o mínimo de recursos. Então, se você não trouxe concretude, você não fez nada.